Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 16 de junho de 2021, quarta-feira. Eu sou Priscila Silvério. Vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite o contribuinte pedir restituição sobre doação em vida após prazo de 5 anos. Vamos falar também sobre o que é stalking. Você sabe o que é? Outro assunto muito importante que vamos abordar sobre os incentivos à doação de sangue. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Bom, e agora nós vamos falar com a nossa repórter Amanda Nascimento, que traz informações aqui do Legislativo Paulista. Bom dia, Amanda. Quais são as novidades? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal da Rede Alesp. Eu falo aqui diretamente do plenário Juscelino Kubitschek, onde nesse momento acontece em ambiente virtual uma reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, Finanças, Orçamento e Planejamento. Neste exato momento, os deputados estão debatendo o projeto de lei 108 de 2020, que é de autoria do deputado professor Kenny, que obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicar casos de violência doméstica, familiar, contra mulheres, crianças e adolescentes. Bom, essa discussão está acontecendo no momento, mas essa não é a única atividade do Parlamento Paulista hoje. Vou passar um pouquinho rapidinho aqui a nossa agenda do dia. Às 2h da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que tem na pauta 10 itens para serem analisados. Ainda às 2h da tarde, nós temos também a reunião da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, que tem 32 itens na pauta. As duas reuniões acontecem em ambiente virtual e o nosso público, claro, pode sempre acompanhar pela Rede Alesp. Logo mais, às 3h da tarde, nós temos uma sessão extraordinária, também em ambiente virtual, que será transmitida pela Rede Alesp diretamente do plenário Juscelino Kubitschek e tem na pauta alguns projetos importantes para serem analisados pelos deputados estaduais. E um pouco mais tarde, às 6h, nós temos o ato solene com o tema Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, que é uma solicitação da deputada Mônica, da Mandata Ativista, do PSOL, e que também pode ser acompanhado pela Rede Alesp e conta com a participação online. Priscila, essas são as informações no momento. Eu volto logo mais para falar com você no Jornal da Rede Alesp. Tá ótimo, Amanda. Muito obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho, então, a Amanda traz para a gente outras informações do Parlamento Paulista, né? Várias atividades aqui. Você pode acompanhar tudo, seja pela Rede Alesp, todos os nossos canais de comunicação e também pelo canal da TV Alesp no YouTube. Todas as atividades ficam ali arquivadas e você pode assistir, acompanhar e compartilhar. Bom, por iniciativa do deputado Adalberto Freitas, do PSL, a Assembleia Legislativa realizou ato solene de lançamento da Frente Parlamentar de Cooperação Cultural e Política dos Países de Língua Portuguesa. A reportagem é de Melissa Araújo. Em seu pronunciamento de abertura do ato, o deputado Adalberto Freitas ressaltou a importância de estreitar relações com nações com afinidades políticas e culturais. Uma das primeiras iniciativas de aumentar a cooperação e o intercâmbio cultural entre os países lusófonos foi a criação, em 1996, da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CLPP, que reúne todos os países de língua oficial portuguesa, que tem como objetivo de que o idioma, as culturas e ideais políticos sejam preservados. E é exatamente neste contexto que a criação dessa frente parlamentar nasce, visando abrir espaço para que o Poder Legislativo do Estado de São Paulo possa participar de um assunto tão importante, contribuindo para a continuidade da promoção do estreitamento das relações do Brasil com esses países, de forma a trabalhar cada vez mais para o resgate das relações políticas e culturais
no âmbito da educação, saúde, agricultura, justiça, entre outros. Paulo Jorge Pereira do Nascimento, cônsul-geral de Portugal, ressaltou que a língua portuguesa é uma das línguas com melhores perspectivas de crescimento no mundo, sendo assim uma facilitadora cultural e econômica. Lembraria que a mesma é uma das mais importantes línguas do panorama internacional. Será, de acordo com dados que vão sendo recolhidos e de fontes diferentes, a quarta ou a quinta língua mais falada no mundo, uma das que tem maiores perspectivas de crescimento. É naturalmente um espaço de comunicação fundamental na área da cultura, mas também na área da economia, sendo a própria língua um facilitador de negócios entre os países que a partilham. Mas é também, essencialmente, isso um meio de entendimento e de troca e de experiências culturais. O deputado Vinícius Camarinha, líder do governo, elogiou a iniciativa e destacou que, por meio da frente parlamentar, o Poder Legislativo constrói mais uma ferramenta de alto nível de relação entre os países. Parabéns, deputado Adalberto Freitas, pela grande iniciativa no momento delicado que nós vivemos, no momento difícil da diplomacia brasileira, de falta, às vezes, de diálogo, de uma boa interlocução. O Poder Legislativo constrói mais uma ferramenta de comunicação, de relação, de boa relação e relação de alto nível. Saudar aqui todos os representantes que vejo aqui nessa audiência virtual, representantes de diversos países, autoridades do setor, dizer que é um prazer estar junto com vocês. A Assembleia, como o deputado Adalberto Freitas bem sabe, o nosso presidente, deputado Carlão Pignatari, deu todo o apoio, instituiu a Comissão de Relações Internacionais, que é mais uma oportunidade do diálogo dentro da nossa Assembleia Legislativa, e o deputado Adalberto Freitas caminha no sentido de reforçar essa comissão, de nós termos mais um instrumento de apoio, de intercâmbios, de boa relação, de trocas de experiências, tanto comerciais, educacionais, de saúde pública. Nós vivemos um momento em que nós precisamos muito um dos outros. E a relação da língua portuguesa nos une historicamente, nos une de forma consanguínea entre irmãos que somos. É um momento de cooperação. Entre participações e apoiadores, a Frente Parlamentar de Cooperação Cultural dos Países de Língua Portuguesa conta com 32 parlamentares. O trabalho da Frente Parlamentar pode ocasionar legislação específica, o aprimoramento de legislação existente e políticas públicas para o Estado de São Paulo. O Brasil registrou 2.760 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira 491.164 óbitos desde o início da pandemia. É o maior número de óbitos registrados em um único dia desde 5 de maio, quando chegou a 2.791. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.980. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 6% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. É o 28º dia seguido de estabilidade na comparação com 2 semanas atrás. Isso significa que o ritmo atual das mortes por Covid tem se assemelhado mais a um platô do que a uma queda ou um aumento na curva, e isso em patamar bastante elevado. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, solicitados às 20 horas desta terça-feira. Olha, o balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Reunião conjunta e virtual da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Confira na reportagem de Sérgio Everton.
Em reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Planejamento, nesta terça-feira, em ambiente virtual, os parlamentares votaram o parecer do relatório do projeto de lei 359 de 2021. O projeto autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto a instituições nacionais e internacionais, prestar contragarantias em operações de crédito da Sabesp, instituir a Loteria Estadual de São Paulo, alienar ou ceder direitos processórios ou reais e conceder imóveis ociosos de posse do Estado. Durante a reunião das comissões, houve a leitura do relatório do deputado Alex de Madureira, do PSD, e também a leitura do voto em separado da bancada do PT, feita pelo deputado Enio Tato. Para a deputada Janaína Pascoal, as propostas contidas no projeto não são claras, além de ser um endividamento significativo para o Estado de São Paulo. Para ela, a finalidade está muito vaga. Pelo que eu entendi do substitutivo, pelo menos foi o que eu consegui compreender, o PT está autorizando os empréstimos nos montantes pedidos pelo Executivo, mas está, vamos dizer assim, ampliando as finalidades. Tá? Porque como o Vossa Excelência está lendo de maneira até detalhada todo o voto e a justificativa, às vezes fica difícil de nós compreendermos objetivamente o que tem de diferente entre a proposta do PT e a proposta do governo. Aí eu tentei separar o substitutivo, que é o texto de lei, né? Porque o voto ele traz o texto de lei proposto e a justificativa. E pelo que eu entendi do texto de lei que o PT propõe no voto, o partido está propondo autorizar os empréstimos nos montantes pedidos pelo Poder Executivo, porém está sugerindo que seja o dinheiro aplicado em outras finalidades. O deputado Paulo Fiorilo falou da falta de clareza do projeto. Esse é um projeto que traz elementos distintos, operação de crédito, mistura com criação de loteria, e não dá para dizer, e isso não é por parte da oposição firula, que está escrito na exposição de motivos. O artigo 1 não está detalhado. O artigo 1º, que propõe 5 bilhões de empréstimos, não tem clareza para onde vão os recursos. E o deputado, líder do governo, sabe disso. Agora, dizer que está na exposição dos motivos, só tem um anexo. O anexo único trata dos 4 imóveis que vão ser vendidos, estão em cidades do interior. Nós precisamos transferir para o projeto de lei a exposição de motivos, por exemplo, do São Paulo Digital, da Sabesp. Aí tem sentido. Agora, dizer que o projeto tem transparência, não tem. Por isso que o PT está insistindo no debate da transparência. A diferença é que nós não somos irresponsáveis, nós não estamos fazendo uma disputa eleitoral para prejudicar A ou B. Aliás, quem é prejudicado na disputa eleitoral desta forma é o povo de São Paulo, porque as obras estão paradas, e obras que são importantes. Aliás, obras que podem gerar emprego. Agora, o que nós não podemos permitir é a falta de transparência e o engodo de que está no anexo, que anexo ninguém vota. Nós precisamos pôr na lei. E pôr na lei, o PT apresentou várias propostas para aqueles que são os mais vulneráveis, para aqueles que sofrem mais nessa sociedade. É isso que nós queremos. Em seguida, os deputados votaram o parecer do relatório ao projeto de lei 359 e, por 14 votos a 3, venceu o relatório do deputado Alex de Madureira, do PSD. Na próxima terça-feira, os parlamentares devem iniciar as discussões em plenário da propositura. E agora nós vamos falar com a nossa primeira entrevistada. Vamos falar sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite o contribuinte pedir restituição sobre doação em vida após prazo de 5 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Maria Juliana. Ela é professora de graduação em Direito Tributário e também Teoria Geral do Direito. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, explica para a gente, então, sobre essa mudança, né? E como vai impactar na vida das pessoas. A decisão do STJ foi no sentido de que
As pessoas que receberam uma doação fora a mais do que o prazo da isenção, né, até 40 mil, mais ou menos 40 mil reais, você tem isenção, você não precisa pagar o ITCD. E as pessoas que receberam valores em dinheiro e não pagaram o ITCD, mas já transcorreu mais de 5 anos, então elas não precisarão mais pagar, porque o prazo para a cobrança do Estado, da Fazenda Estadual, ele estaria decaído, entendeu? A diferença, então, em relação ao que acontecia antes e agora, seria esse pagamento? E vale a pena, então, fazer isso agora? Explica um pouquinho para quem está em casa que se com essa mudança vale a pena fazer em vida. A questão é a seguinte, de qualquer forma, nós temos que lembrar que o ITCD, que é um imposto de transmissão, causa mortes e doação. O que é isso? É um imposto que incide tanto que a gente chama imposto sobre herança, que é um imposto que após a morte incide no patrimônio que você está recebendo como herança, como é um imposto que em doações em vida, seja de imóveis ou seja em dinheiro, ele também incide. O que a gente recomenda é que as pessoas façam um planejamento tributário sucessório ainda em vida para que possam pagar menos impostos e que elas possam se organizar ainda em vida com o seu patrimônio. Normalmente, as pessoas têm uma certa resistência a isso porque fala-se da morte, mas é muito melhor para a própria pessoa e para a sua família já fazer esse planejamento, resguardando todos os direitos, por exemplo, dos pais que, por uma questão natural, tendem a falecer antes dos filhos. Como, por exemplo, você doar o imóvel em que mora, mas resguardar o usufruto dele, que é o direito de uso. Você pode continuar morando o resto da vida. Ou você doar os imóveis que têm aluguéis para os filhos, mas reservar o usufruto. O que significa? Os aluguéis continuarão sendo seus até o resto da vida. Então, esse planejamento é muito importante. Agora, é importante destacar que essa decisão específica do STJ, que tem repercussão geral, então abarca várias ações que estavam suspensas, milhares de ações que estavam suspensas, esperando esse julgamento, é no sentido de que as pessoas que já receberam a doação e que não pagaram o imposto, seja por esquecimento, seja por desconhecimento, não pagaram esse imposto de doação no prazo de 5 anos, então não vai precisar mais pagar, certo? Então, e isso vale daqui para frente também. Então, o que acontece? Claro que ninguém que está incentivando uma sonegação, mas também em casos em que a pessoa esqueceu ou que a pessoa não tinha o conhecimento e este prazo para ser cobrado passou, a Fazenda não pode mais cobrar. Antes, o que a Fazenda falava? Que o imposto incide a partir do momento que ela toma conhecimento da doação, ela teria 5 anos para cobrar o imposto. Com a decisão, o que mudou é o seguinte, não é a partir do conhecimento da doação, mas é a partir da doação em si. Então, vamos supor, foi feita uma doação esse ano. No 1º de janeiro do próximo ano, de 2022, conta-se 5 anos e a Fazenda ela deve fiscalizar e cobrar esse imposto caso o contribuinte não pague. Se ela não fiscalizar e cobrar esse imposto, ela não pode, depois de 5 anos, que é o que ela fazia, ela cobrar o imposto e alegar, mas eu não tinha conhecimento da doação. Eu só tomei conhecimento agora e eu vou cobrar agora, 6, 7, 8, 10 anos depois. É isso que não pode mais acontecer. Doutora, só para quem está em casa ficar bem claro a questão então, dessa doação em vida e também a herança. É diferente, né? Uma coisa da outra. Queria que a senhora explicasse até as diferenças. O imposto de transmissão, causa mortes e doação, ele é um imposto que incide tanto após a morte quanto em vida. Mas qual que é a diferença? Eu posso doar um bem, seja para um parente, para um filho, eu posso doar em vida, doar um imóvel, um apartamento para o meu filho morar,
eu posso doar dinheiro, né? Inclusive, eu posso doar dinheiro dentro desse valor de isenção abaixo de R$40 mil, para que ele vá fazendo uma poupança, né, entre aspas, um caixa, para depois ele comprar um imóvel. Eu posso fazer essas doações em vida. Uma parte, dependendo do tanto que você vai doar, por exemplo, até menos de R$40 mil, é isento, você não precisa pagar. Acima disso, você já tem que pagar o imposto. Agora, o que seria o imposto sobre a herança? Após a pessoa morrer, incide esse imposto em cima de todos os bens e dinheiro que você receber. O que acontece é que existe vários doutrinadores e existe uma conversa entre aumentar esse imposto, esse TCD sobre a herança. E por quê? Alguns doutrinadores, um deles, por exemplo, é procurador do Estado, ele alega que essa herança você não fez, entre aspas, esforço nenhum para receber. É diferente, por exemplo, do imposto de renda, que você paga o imposto em cima da sua remuneração, é diferente em cima do imposto sobre o consumo, quando você consome alguma coisa que você paga, né, já está embutido no valor da mercadoria, o ICMS. No imposto sobre herança, é como se você estivesse recebendo algo sem fazer nada. É claro que eu discordo, porque os seus pais fizeram e quiseram economizar para poder deixar para você. Mas muitos alegam que deveria aumentar a alíquota desse imposto. Hoje ele é 5% em cima do total ali dos bens. Se esse imposto aumenta, torna-se muito mais vantajoso você doar em vida. E como tem se conversado, nós estamos num momento de crise, de pandemia, que vai precisar de uma arrecadação tributária, passado esse período. Inclusive, a gente tem essa preocupação, né, quais são os tributos, quais são os impostos que vão aumentar. Como o ITCD é um dos que pode sofrer esse aumento, seria interessante as pessoas se organizarem e fazerem a doação em vida, reservando o direito, é claro, para elas, para garantir a velhice delas. Doutora, e essa mudança, ela pode impactar na hora de fazer o inventário ou não tem ligação alguma, não tem problema algum? Essa mudança que teve, ela não vai impactar no inventário, porque no caso do inventário, normalmente, esse imposto, se é judicial, ali já chega para você pagar, ou na abertura da sucessão, então é difícil você esquecer de pagar, né? Isso acontece muito com as doações em dinheiro. Mas se aconteceu, ou se acontecer desse esquecimento de pagar o imposto e do Estado não cobrar neste prazo de 5 anos, aí sim a pessoa não terá mais que pagar. Ou seja, passados 5 anos, o Estado decai o direito do Estado. O termo correto é decadência, não é prescrição nesse caso. Decai o direito do Estado de cobrar esse imposto. Ele tem 5 anos para fiscalizar e cobrar. Doutora, quando se fala, então, do imposto, né, sobre a transmissão, causa-morte e doação, ainda é um assunto desconhecido pela população? A senhora percebe isso? Que quando a pessoa, de repente, só sabe quando chega ali o boleto para pagar, né, ou a conta para pagar o imposto. A senhora percebe isso na maioria da população? Percebo, existe um desconhecimento muito grande, até porque esse boleto ele não chega como chega, por exemplo, o IPTU, né? O IPTU ou o IPVA que você tem que retirar na internet, mas são impostos que a gente chama impostos por declaração. Então, por declaração, desculpa, por ofício. Então, a própria Fazenda envia o boleto para você pagar. Agora, existe, por exemplo, o imposto, que é no caso do ITCD, essa guia não chega para você pagar, né? Porque é um imposto que a gente chama por homologação, e o que significa isso? É o contribuinte, somos nós que temos que calcular o imposto e que temos que pagar. Então, cai no esquecimento mesmo, cai no desconhecimento da lei mesmo. É importante lembrar que o desconhecimento da lei não excusa, não afasta o contribuinte da obrigação dele pagar.
Por outro lado, se já tiver passado 5 anos e o Estado não fiscalizou e não cobrou, também ao Estado não cabe mais o direito de cobrar, certo? Mas existe esse desconhecimento, sim, exatamente porque cabe ao contribuinte preencher toda a guia, retirar a guia e efetuar o pagamento. E muitos contribuintes não sabem ou não têm o conhecimento necessário, ou em determinados momentos, eu já tive cliente, por exemplo, que o pai fez uma doação para os filhos, mas ele estava extremamente deprimido. Os filhos não tinham o conhecimento e quando resolveram regularizar, eles que me procuraram para regularizar o pagamento do imposto, mas já tinha passado 5 anos. Né? Se tivesse sido antes, a gente regularizaria, mas após 5 anos, não cabe mais esse pagamento, porque decaiu o direito da Fazenda de cobrar e você não deve mais. Uhum. Doutora, é até estranho, né? Você tem que pagar um imposto e você mesmo, né, fazer esse cálculo, a prefeitura, então, né, deveria emitir, né, assim como faz com o IPTU, já que é o objetivo deles, né, para ter, então, esse imposto. Bom, eu quero agradecer, então, a participação da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, trouxe para nós um esclarecimento muito importante. Grande parte da população não sabe disso, então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente segue, então, aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a extensão do prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 de 3 para 4 meses e meio, sob condição de armazenamento de 2 a 8 graus. A aprovação foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos, que demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período de 4 a 5 meses, bem como considerou decisão da agência norte-americana também que aprovou a referida alteração em 10 de junho de 2021, justificou a Anvisa. A pasta aguarda a confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é que as doses cheguem ainda esta semana ao país, em 3 remessas, informou a pasta em nota. A farmacêutica diz que continua em negociação com o governo federal. Seguimos dialogando com o Ministério da Saúde e outras autoridades locais com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes, informou a farmacêutica. Uma boa notícia, né? Quanto mais vacinas chegarem aqui ao Brasil, mais rápido todos nós estaremos imunizados e vida que segue, né? O secretário executivo de Saúde do Estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, esclareceu dúvidas dos parlamentares na Comissão de Saúde da Alesp, em reunião virtual realizada ontem. Eu acompanhei a reunião e nós vamos conferir agora. A Comissão de Saúde recebeu o secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, para prestar esclarecimentos sobre a gestão da pasta. O primeiro a falar foi o deputado Edmir Chedid, do Democratas. Em 27 de maio, a Secretaria de Saúde atualizou os números faltosos para a segunda dose de vacinação em mais de 500 mil pessoas. A que se deve esse não retorno das pessoas para a segunda dose? A pessoa que está atrasada para tomar a segunda dose, ela deve tomar a segunda dose. Não há nenhuma indicação de que ela perderá o efeito sendo tomada em atraso a segunda dose. Então, há que se tomar a segunda dose mesmo que em atraso. Quais são as medidas que nós adotamos para mitigar essa situação? Nós, recentemente, fizemos um grande esforço de mobilização junto aos municípios de um dia D da aplicação da segunda dose. Nós conseguimos redução de 200 mil faltosos neste movimento do dia D. O sistema Facivida, ele emite para cada município um relatório de quais são os munícipes que estão com a sua D1 em atraso, para que o município utilize essa ferramenta numa busca ativa, e os municípios vêm buscando
também minimizar essa situação. Então, a mensagem é importante. Vacina em atraso precisa ser aplicada. Nunca é tarde para tomar a segunda dose, em que pese a recomendação seja de aplicá-la dentro do período recomendado na bula. Na sequência, o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Eu fiz uma visita no Hospital do Amor há umas 2 semanas atrás. Eles pediram para contatá-los para que eles possam participar sobre ou a vacina ou o insumo do Covid-19. O pessoal do Hospital do Amor, lá de Barretos, que eles têm vários laboratórios, né, considerado um dos melhores hospitais em combate ao câncer, e também eles fazem pesquisa. Então, eles querem participar, se puderem, dessa pesquisa também. Eu posso transmitir esta solicitação ao Butantan, que é aquele fabricante que está ligado a nós, para que isto conste dentro da estratégia dele como uma possibilidade. Então, eu posso encaminhar ao Butantan, mas a definição não passa por nós. A definição ela passa por questões atinentes ao estudo, a localização demográfica da cidade, o influxo de estradas, a circulação, a rede de saúde. Então, são essas questões. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, fez vários questionamentos, entre eles sobre a vacinação de gestantes e falta de medicamentos para intubação. Eu sei que essa falta é geral, mas no caso de Ourinhos, parece que a situação é mais drástica, né? Chegando no ponto de a Santa Casa dizer que não receberia mais pacientes por não ter esses medicamentos. O que nós fizemos no primeiro momento da pandemia, em adição à ação dos hospitais, nós centralizamos a operação. O Ministério fez alguns movimentos no sentido de tentar atuar neste setor. Ao nosso ver, movimentos que acabaram por não resultar no ganho esperado. O Ministério acabou por requisitar o mercado nacional por meio de requisição administrativa. Quem vivenciou isso em algum momento sabe que isso desregula o mercado, aí os estados não conseguem comprar, o Ministério não consegue requisitar da forma necessária, e isso gera um desabastecimento. Nós fizemos compras no âmbito estadual, atas de registro de preço, dispensas de licitação. Uma parte delas logrou êxito, outras foram fracassadas. Fato é que nós estamos há alguns meses sobrevivendo com uma cobertura de estoque, ou seja, dias para frente que eu tenho o insumo, que varia em torno de 7 dias. Alguns locais com 3 dias, alguns locais com 10 dias. Esta é a situação vivenciada pela quase totalidade dos hospitais que oferecem leitos Covid há muitos meses. E é isto mesmo, porque para que todo mundo possa ter um pouco, todo mundo vai ficar neste movimento de racionamento. Nós empoderamos as nossas regionais de saúde a fazer o remanejamento. É importante citar, deputada, que nós fizemos um sistema, o Medicovid, logo no começo da pandemia, que é um sistema autodeclarado, em que todos os hospitais da rede que oferecem leitos Covid informam diariamente os seus estoques, e é com base neste sistema que nós informamos ao Ministério do nível de criticidade que os estoques se encontram. Os deputados também apresentaram demandas das regiões que representam. O secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde respondeu todos os questionamentos.
Bom, agora nós vamos falar sobre stalking. Você sabe o que é? Stalker é perseguir alguém em meio online ou físico, que agora é crime, sob pena de até 3 anos de cadeia em regime fechado. A lei contra stalking foi sancionada no último dia 31 de maio e publicada no Diário Oficial após aprovação unânime do Senado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Clarissa Oliveira. Ela é especialista em direito penal. Bom dia, doutora Clarissa. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. A senhora está sem o áudio. Eu acredito que tenha que habilitar. Agora sim. Agora me ouvem? Sim. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Para começar, explica para a gente, então, quando uma situação é considerada stalking. Sim, o stalking ou a perseguição é justamente a conduta reiterada, onde a vítima se sente sem escolha, vários contatos com alguma agressividade, um componente também de ameaça, mais comum em relacionamentos ou ex-relacionamentos, onde um dos parceiros não aceita o fim, em alguns casos sequer houve o relacionamento, mas o stalking, como emprestamos da língua inglesa, né, ou essa perseguição, esse contato reiterado, esse contato com a vítima por meio de redes sociais, muito comum nos dias de hoje, mas também poderia ser presencialmente ou por telefone, onde a vítima se sente obrigada a atender o agressor ou quem vem perseguindo e ameaçando. Que tipos de ameaças acontecem normalmente? O que chega para a senhora? Normalmente, quando são esses casos mais comuns, né, de relacionamentos ou ex-relacionamentos, o agressor, ele faz ameaças de que vai contatar a família da vítima ou vai contatar o marido, o atual relacionamento. Em alguns casos, vai divulgar fotos vexatórias, supostamente vexatórias, dessa vítima que obteve no curso da relação ou, eventualmente, por redes sociais. Em alguns casos, onde as vítimas têm bastante medo, né, essa ameaça de que seja procurado o trabalho, o ambiente de trabalho da vítima, para que ela seja exposta, né? O stalking, diferente de outros crimes, de outras condutas, tem sempre esse componente de ameaçar, é uma ameaça psicológica, né? Compromete o psicológico da vítima. Uhum. E para fazer uma denúncia, onde essa denúncia deve ser feita? Tem uma delegacia especializada para esse tipo de crime? E precisa ter provas, né? Sempre provas para que a pessoa seja, então, julgada, né? Pois é, essa questão das provas, o fato dessa agressão, né, dessa perseguição do stalking ocorrer nas mídias sociais, nas redes sociais, acaba sendo, para a finalidade de produção de prova, uma vantagem, né? Então, é recomendável que as vítimas sempre tenham as conversas, as tentativas, aí, as afrontas, esses contatos todos. Em alguns casos, é interessante que seja feita uma ata notarial, ou tem também alguns sites hoje que fazem essa certificação, e que esse material seja enviado, seja apresentado, né? Normalmente, em alguns casos é vantajoso que seja de forma presencial nas delegacias. Em se tratando de mulheres que sofrem essa agressão, nós sabemos que é mais comum com as mulheres. Tem também a delegacia da mulher que pode receber esse material. Uma vantagem também dos sites de algumas delegacias, não consigo te dizer ainda, Priscila, por se tratar de uma legislação nova, se todas as delegacias no país já estão fazendo, mas a maioria das delegacias da Polícia Civil também está disponibilizando online. Porém, tem que ter esse material para poder fazer esse registro. Tá? Mas acho que é muito importante fazer, incentivo as vítimas a fazerem esses registros, até por uma questão de acompanhamento, né, para que as autoridades possam avaliar
se está sendo reportado essas situações, né? A gente sabe que só nesse mês aí de vigência, nesse período curto de vigência da lei, já houve, por exemplo, no estado de São Paulo, 683 reclamações abertas. Então, é bastante importante que esse registro seja feito presencialmente perante a Polícia Civil ou por via eletrônica. Uhum. Doutora, dentro desse número, né, de registros, um número alto, aí, levando em consideração dia 31 de maio, hoje, né, 17 de junho, então um curto prazo, com muitas denúncias, né? A maioria, parte de mulheres, o que é o perfil, né? Qual o perfil dessas denúncias? Pois é, a maioria parte, sim, de mulheres, porque o stalking, como eu falei, né, ele precisa ter um componente aí de ameaça, seja ela física, seja ela psicológica, e aí nós sabemos, não é exclusividade do Brasil, que normalmente é vítima dessa pressão psicológica para reatar um relacionamento, ou uma pressão que se justifique, né, ser tratada e conduzida na esfera criminal, normalmente é sofrida pelas mulheres, mas não é uma exclusividade, logicamente, né? Inclusive, o crime ser praticado contra mulheres, ele é uma condição agravante, por isso que eu vi que você comentou que a pena pode chegar a até 3 anos, dos agravantes é se o stalking é... Doutora, eu vou interromper a senhora um segundinho só para avisar que quem está em casa, a partir de agora, acompanha a edição do Jornal da Rede Alesp, ao vivo aí na sua casa. E nós estamos falando, então, com a doutora Clarissa Oliveira, ela é advogada especialista em direito penal. E o assunto aqui hoje, estamos falando sobre stalking, né? Então, essa perseguição que pode acontecer tanto nas redes sociais quanto também no meio físico. A doutora estava falando para nós e vai continuar sobre a punição, então, para essas pessoas, porque agora, inclusive, é lei. Eu queria que a senhora só retomasse esse assunto, falando dessa sanção, para quem ligou a TV agora, né? Quer dizer, já estava acompanhando a TV, mas estava acompanhando a programação que acontecia no plenário Juscelino Kubitschek, agora acompanha o Jornal da Rede Alesp. Claro. Essa inovação, então, da lei de stalking, né? Esse novo artigo, ele foi colocado, inserido só para contextualizar também, inserido no nosso Código Penal como uma modalidade dentro da ameaça, porque é o que mais se assemelha, né? Muitos casos de stalking, eles eram reportados antes, mas por ausência de um dispositivo legal, né? Daquela descrição do crime que pudesse encaixar, não eram bem endereçados, o que também desmotivava as vítimas a reportarem. Então, hoje, o crime de stalking tivemos um resultado aí, em termos quantitativos de quantas reclamações elas foram feitas nos últimos dias, e a Polícia Civil de São Paulo já revelou um número de 683 casos recentemente reportados. Uhum. E daí a senhora até comentava, né, antes de nós entrarmos com a transmissão para a TV, estávamos só na internet, da questão da maioria dos casos e das reclamações com mulheres, né, envolvendo mulheres aí que são perseguidas, né, nas redes sociais ou fisicamente. É isso mesmo. A maioria dos casos são, sim, mulheres, vítimas jovens, na maioria dos casos entre 18 e 40 anos, né, são os indicativos que a polícia nos passou numa breve pesquisa que fizemos, até porque, de novo, a lei é muito nova. Uhum. Normalmente, o stalking, ele tem um componente que ele precisa haver habitualidade e o potencial de ameaça, né? Então, se aquele que está sofrendo a perseguição não se sente ameaçado, não configura stalking, e se não existe a habitualidade, aquela conduta reiterada, aquele contato insistente, também não é stalking. Então, o que a gente tem aí de maior incidência são casos, sim, contra mulheres, que inclusive estava te falando antes, Priscila, que é um agravante da pena, né? A pena pode chegar a 3 anos, se o stalking é praticado contra crianças, adolescentes ou mulheres, pela condição de ser mulheres, né? Então, são homens perseguindo mulheres, que agravaria a pena, e não
mulheres perseguindo mulheres pelo que quer que seja, seguindo a linha já de Lei Maria da Penha ou de feminicídio, de tentar diminuir, em alguma medida, essa violência que as mulheres sofrem não só no Brasil, mas, enfim, uma questão aí global, né? Antes da sanção dessa lei, de que maneira acontecia a punição, então, ou não havia punição, para esses perseguidores? Antes de haver a lei do stalking, a conduta de perseguição, desses contatos reiterados, esse incômodo, essa ameaça, inclusive psicológica, ela era classificada, poderia ser classificada como perturbação à tranquilidade ou como a ameaça mesmo, né? A ameaça já prevista no Código Penal. Ou seja, não havia uma situação ali onde se descrevia a conduta, se encaixava perfeitamente num crime. E aí, nesses casos, onde não existe essa capitulação, nós chamamos no direito, né, perfeita da conduta no Código Penal, acaba que essa conduta ou ela não é investigada, ou algumas vítimas até não têm um incentivo para reportá-la e caía num limbo, né? A perturbação à tranquilidade, por exemplo, era uma contravenção penal, não era sequer considerada crime, então acabava que os responsáveis não eram sequer investigados, em alguns casos eram investigados, mas depois a própria polícia ou judiciário, pela inexistência de uma previsão na legislação, não tinha como prosseguir. Uhum. Essa legislação, ela já é vigente em outros países e a senhora sabe, né, nesses países, o resultado tem diminuído, então, essa perseguição? Sim, acredito que o pioneiro tenha sido os Estados Unidos, que já considera o stalking crime, e até por isso que os outros países usam essa terminologia de stalking, né, porque foi o primeiro país a responsabilizar. Então, os Estados Unidos já considera o stalking crime desde os anos 90. Temos notícia de que Portugal, por exemplo, já criminalizou essa mesma conduta em 2015, a Áustria em 2011, e Chile e Argentina têm projetos de lei, ou seja, estão aí um pouco atrás do Brasil. Nesses casos, nesses países onde já existe há mais tempo, as nossas pesquisas, a lei de stalking em vigor, nossas pesquisas indicam que caiu sim a incidência e caiu principalmente a sensação de impunidade, porque o stalking é daquelas situações onde quem pratica, né, o autor, sente que não enfrentaria, pelo menos no Brasil, né, não enfrentaria consequências criminais. Então, o fato de haver hoje uma forma de se reportar, um respaldo na legislação e delegacias que estão aptas a receber essas informações, tem o potencial, sim, de diminuir a incidência desses casos. Bom, eu quero agradecer, então, a participação da doutora Clarissa Oliveira, advogada especialista em direito penal. E, doutora, não dá para ficar em silêncio, né? Às vezes, a gente usa até aquele ditado, onde a fumaça há fogo, pode ser que de uma perseguição, ali de uma troca de conversas, algo muito sério pode acontecer se a vítima ficar em silêncio, né? Com certeza. Nós sabemos que, principalmente nos casos das mulheres, existe aí uma vergonha, né? Existe aí um constrangimento de levar o assunto adiante, mas é muito importante que seja feito, sim, esse registro para que esse registro tenha o condão aí de coibir uma conduta mais séria, né? De que as ameaças não se tornem realidade. Acho que não vale a pena aguardar para saber. Existe também algumas formas de pedir proteção às autoridades. Então, assim, novamente, aí não só como advogada, como mulher, incentivo muito que esses registros sejam feitos. Uhum. Ok, muito obrigada. Ótimo dia para a senhora. Até mais, obrigada. Bom, e a gente continua aqui com o Jornal da Rede Alesp, trazendo informação para você. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que autoriza temporariamente que laboratórios de vacinas de uso veterinário possam começar a produzir imunizantes contra a Covid-19.
O objetivo é aumentar a oferta de doses de vacina e acelerar a imunização da população. Oriundo do Senado, a matéria retorna para análise dos senadores em virtude das mudanças aprovadas pelos deputados. Um artigo foi acrescentado para determinar que as instalações tenham um processo de gerenciamento de risco, a fim de evitar contaminação cruzada. Pelo texto da deputada Aline Stuges, do PSL do Paraná, os laboratórios poderão produzir ainda o insumo farmacêutico ativo e terão de cumprir exigências de biossegurança e normas sanitárias. A matéria determina também que a Anvisa coloque prioridade na análise dos pedidos de autorização para essas empresas fabricarem o IFA e as vacinas contra a Covid-19. Enquanto produzirem vacinas para uso humano, os laboratórios de vacina animal estarão sujeitos à fiscalização e às normas da Anvisa. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.